ar, cobertura especial do 19º Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, direto da cidade de Goiás. Uma produção dos estudantes de jornalismo do campus universitário do Araguaia. Orientação e coordenação, professor Edson Spentoff. Sexta-feira, 23 de junho de 2017. Olá, eu sou Carol Ribeiro. E eu, Thalita Sabrina. Está no ar a edição número 1 do programa Fica no Ar. Lançamento do filme Amazônia marca mostra de abertura do FICA 2017. Confira os detalhes na reportagem de Luiz Felipe Rodrigues. A chamada mostra de lançamento do FICA 2017 exibiu na manhã desta sexta, dia 23, o filme Amazônia, produzido pelos cariocas Matias Palma e Sabrina Bogado. O documentário mostra a luta dos habitantes da floresta amazônica no estado do Pará e parte da reserva indígena do Xingu. Eles buscam preservar a cultura local dos ribeirinhos, indígenas e quilombolas contra a ocupação de grileiros, que devastam suas terras e o ecossistema da floresta amazônica. Eles também lutam contra a ocupação de grandes empresas, na ocupação dos espaços demarcados, pressionando os moradores locais a deixarem suas terras em favor do progresso opressor do capitalismo, segundo a narrativa do filme. Temas como o assassinato da irmã Dorothy e a implantação da usina de Belo Monte, podendo causar a extinção das comunidades ribeirinhas, fazem parte do enredo do documentário, uma realidade do preço que estes povos da floresta pagam em favor do capital internacional. A diretora Sabrina Bogado alerta a sociedade para a necessidade de debater sobre a preservação da população amazônica, que está cada vez mais ameaçada. A ideia do filme era essa, conhecer para preservar mesmo, para as pessoas entenderem porque existe um pré-conceito sobre o que são as comunidades tradicionais. Então, enquanto a sociedade brasileira não olhar para essas comunidades como pessoas que têm direito a exercer sua cidadania de forma integral, e além disso, respeitar que eles sim têm uma cosmovisão diferente, que eles têm uma cultura diferente e que isso não faz mais que eles sejam mais ou menos cidadãos. Então, isso não vai mudar. Diretora do IBASE afirma que preservação ambiental depende de superação de diferenças ideológicas. Confira os detalhes com Fernando Lino. Mesa redonda sobre grandes empreendimentos e questão ambiental foi realizada na manhã de hoje durante o 19º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental na cidade de Goiás. Trataram do tema o jornalista fotográfico Joca Madruga, a diretora do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, Moema Miranda, e o advogado da Organização Governamental de Direitos da Argentina, Fernando Cabaleiro. O jornalista Márcio Vinícius Nunes fez a abertura da mesa expondo 2 matérias jornalísticas sobre a degradação da bacia do Rio Araguaia em função da exploração agropecuária e o combate a esses crimes ambientais. A apresentação cultural ficou por conta dos índios da etnia Ricbase de Sinop, Mato Grosso, que defenderam a preservação ambiental para a sobrevivência de suas futuras gerações. Moema Miranda abordou o contexto ideológico do cenário mundial numa perspectiva apartidária sobre o consumismo e a concentração de renda como comportamento crescente das nações e a consequente degradação ambiental. Para Moema, os povos devem viver numa perspectiva tolerante, compreendendo suas diferenças sem permitir que divergências ideológicas e econômicas afetem relações entre grupos. É preciso reconstruir o porquê de estar no mundo para ter um outro sentido de vida. Nossas diferenças não precisam ser antagonizadas. Somos parte de um todo que respeite a diversidade.
discursou Miranda. Não é que a gente tem que reduzir todo mundo à mesma coisa. Os riquibassas não vão ser iguais aos chavantes, que não vão ser iguais às mulheres quebradeiras de coco, que não vão ser iguais aos camponeses, que não vão ser... Então não dá para ter um modelo único. Tem que ser um mundo em que caibam muitos mundos. Tem que ser um mundo em que eu venere a diversidade, em que eu respeite a diversidade, em que eu me comova pela diversidade, em que eu me deixe tocar, me deixe escutar, me deixe sentir, me deixe encantar pelo encanto que está no mundo, que eu possa escutar os peixes que estão no fundo do rio e que possa, como a Berta Cáceres lá, dizer: a nossa vitória é certa, porque o rio me contou. Joca Madruga falou sobre as consequências que usinas construídas em Belo Monte, Rondônia, e Altamira, no estado do Pará, causaram para o meio ambiente, expondo o drama de ribeirinhos e indígenas na luta pela preservação por meio de fotografias feitas nos lugares mais atingidos pela construção das hidrelétricas. O trabalho independente do fotógrafo revela que, em nome do progresso, comunidades inteiras vivem na miséria, mulheres sofrem violência sexual e moradores que foram expulsos de suas casas ainda não foram indenizados, caracterizando um retrocesso na vida dessas pessoas. Essas vítimas são diretamente atingidas, mas nós somos indiretamente atingidos também, pois somos integrantes do mesmo drama, disse o profissional. O advogado Fernando Cabaleiro apresentou uma visão geral sobre normas judiciais que regem o uso de agrotóxicos na América Latina e sua consequente presença no solo, na água, no ar e na alimentação. Ele defendeu a ideia do ativismo judicial como forma de combate ao uso do agrotóxico a partir de mobilizações populares. A ativista diz que a terra perdeu seu valor socioambiental e que a natureza está privatizada. Os detalhes desse assunto você confere na matéria de Paulo Lima e de Lucas Ribeiro. O ativista ambiental Fernando Campos Costa, do grupo Amigos da Terra Brasil, liderou o debate sobre a dicotomia entre o direito de posse e a preservação do meio ambiente, tendo como sustentação a mudança do artigo 41 do Código Florestal. Ele esclareceu que, com a devastação das áreas de proteção permanente e reservas legais, é visível que a terra perdeu sua função socioambiental, havendo a incontrolável privatização da natureza. Durante sua explanação, o ativista declarou que a mudança do Código Florestal permite que as áreas de bem comum sejam negociadas e mercantilizadas a partir da Bolsa de Valores, agregando vantagem econômica. Consequentemente, o grande produtor rural consegue amparo na lei, mesmo cometendo crimes ambientais. Que o bem comum, então as áreas de APP e reserva legal que seriam comuns, seriam ou da União ou inclusive algumas como bem comum, como fontes de água, coisas que são necessárias para todas e todos garantir a vida. A gente vê isso sendo negociado ou mercantilizado, e num segundo momento essa financiarização a partir da Bolsa de Valores, a partir da compensação ambiental, ou seja, quem preserva compensa quem não preserva. A oficina ministrada por Fernando ocorreu nesta sexta-feira, 23 de junho, às 9 horas, em uma das salas da Universidade Estadual de Goiás, UEG, como atividade da 19ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA 2017, tendo como abordagem o tema O Novo Código Florestal e a questão ambiental no campo e na cidade. Como parte da didática, foi apresentado um vídeo expositivo de uma audiência pública em que se discutia a inconstitucionalidade do Código Florestal, após a mudança do texto integral, no qual foi mencionado que terra nesse país é poder e especulação. Perguntado sobre esta frase, Costa respondeu: a discussão do código é terra, é território e é poder. O controle da terra se dá por uma elite, fazendo com que as comunidades sejam excluídas deste processo.
O código não reflete uma proteção ambiental, mas sim posse e controle da terra, o poder no país. É importante que as pessoas busquem, né, as suas necessidades, né, dentro da realidade que vivem. Então, a alimentação é básico, a gente está falando de alimentação, a gente está falando em relação com o campo, em o campo estar próximo da cidade, essa relação de solidariedade do campo e na cidade. As pessoas na cidade também estão sofrendo, né, com falta de moradia, com falta de educação, com falta de saúde. Acho que realmente a gente se entender, né, os de baixo, né, enfrentando os de cima, e quando os de baixo se organizam, os de cima tremem, né, e caem. Então é importante que a gente consiga fortalecer essas resistências, fortalecer e dar visibilidade, porque muitas vezes a invisibilidade é o que gera, né, uma derrota, né, e inclusive, né, é importante essa socialização, né, das comunidades do campo com as comunidades urbanas, porque isso dá mais força. Então eu acredito que toda troca possível que os movimentos possam gerar e que as próprias pessoas vão buscando alimentos, né, garantir a sua soberania, mesmo na cidade, tem como a gente garantir a soberania alimentar se a gente se relacionar com os agricultores, com as agricultoras, com as cooperativas dos agricultores, e a gente poder, a partir disso, criar esses vínculos, criar esses compromissos, que a gente pode, inclusive, né, afastar o banco, afastar a seguradora, né, dessa relação nefasta que é hoje, né, a produção no campo, né, e a falta de apoio do próprio Estado para essas políticas públicas, né? Então, cada vez mais as políticas públicas são mais escassas e mais para as corporações e não para as comunidades. Então, acho que é importante que se fortaleça, que se relacione, para que saiba que ninguém está sozinho. A gente tem um movimento local, nacional, global, que luta contra esses impactos e que a gente não está sozinho. É bem importante isso. Os participantes da oficina eram, em sua maioria, estudantes universitários de várias áreas ligadas às questões ambientais e contribuíram com o debate a partir de suas experiências e conhecimentos pessoais. O conceito de sustentabilidade deve servir de referência para o planejamento urbano, afirma palestrante no 19º FICA. Confira agora as informações na reportagem de Marcos Salcedo. O professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Goiás, Ednardo Rodrigues, diz que as cidades têm sido construídas de maneira desordenada. Essa afirmação foi feita nesta sexta-feira durante a oficina de Meio Ambiente, Gestão e Planejamento em Cidades Históricas, dentro da programação do 9º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. Segundo Ednardo, uma das preocupações mais importantes é a questão do crescimento desordenado das cidades, porque o planejamento é feito sem levar em conta a temática ambiental. Isso também ocorre nos pequenos municípios de regiões e estados periféricos, obrigando o poder público a agir com medidas paliativas, muitas vezes de forma tardia, afirma Eduardo. Dentro da análise feita pelo palestrante, o planejamento ideal para as cidades frente à questão ambiental deve buscar soluções urbanísticas construídas com o conceito de sustentabilidade. Ele defende mecanismos e instrumentos que impulsionem o crescimento urbano a partir de uma visão ambiental. Uma das participantes da oficina, o Érica Pires dos Santos, de 19 anos, estudante do 6º período do curso de História da UEG, afirma haver problemas de planejamento na cidade, mesmo sendo um município de pequeno porte. O Érica mora na cidade de Goiás e diz que o esgoto a céu aberto continua sendo um dos graves problemas de planejamento e, consequentemente, um problema ambiental dessa cidade histórica. Outro problema antigo apontado pela estudante é o fato de o Rio Vermelho passar por dentro da cidade e receber grandes quantidades de lixo, deixando-o bastante poluído. Pesquisador afirma que Rio Araguaia está cada vez mais largo e mais raso. É o que você acompanha a partir de agora na matéria de Bárbara Queiroz. O Festival Internacional de Cinema Ambiental, FICA, que acontece na cidade de Goiás, realizou, em sua 19ª edição, uma oficina com o tema Bacia do Araguaia, Dilemas e Perspectivas. O minicurso, que teve início na quarta-feira 21 e foi finalizado nesta sexta 23, tratou de questões que envolvem dinâmica da bacia e alguns impactos derivados dessa dinâmica, além de solo, vegetação e mata. A escolha do tema veio ao encontro de notícias e dados que colocam os aspectos ambientais da bacia do Rio Araguaia em estado crítico. Grande parte dos problemas está associada ao excesso de carga de sedimentos que estão chegando ao rio e que ele não pode transportar.
O professor do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás e organizador da oficina, o argentino Maximiliano Bayer, afirma que o acúmulo de materiais no Araguaia está trazendo mudanças importantes que afetam a biodiversidade das regiões por ele banhadas. Esse acúmulo de material está trazendo mudanças muito importantes e que basicamente estão afetando a biodiversidade que nós conhecemos no Rio Araguaia, estão afetando algumas particularidades do rio, como por exemplo a gente pode citar o fato de que o rio está cada vez mais largo e menos profundo. Maximiliano Bayer destacou ainda a importância de trabalhar as questões da Bacia do Araguaia em um evento como o FICA. Para ele, essas atividades têm a possibilidade de transmitir conhecimento e de compartilhar a preocupação que se tem com os recursos hídricos. Segundo o palestrante, é muito bom ver que a comunidade participa e traz suas dúvidas, suas sugestões e seus medos, inclusive com respeito àquilo que vai acontecer daqui a alguns anos com o Araguaia. Pesquisadora da UFG afirma que a luta social no campo deve ser discutida na escola. Acompanhe a reportagem de Joyce Santos. Uma das atrações do 19º FICA é a oficina sobre os usos e abusos da memória popular coletiva e as lutas sociais do campo. O encontro faz parte do minicurso O Direito à Memória e as Lutas Sociais do Campo, produzido pelo Observatório Fundiário Goiano, o FUNGO. A ementa resgata e discute o protagonismo dos sujeitos na transformação social e histórica, além de construir um registro audiovisual das lutas sociais. Segundo a professora de Direito da Universidade Federal de Goiás, Érica Macedo, é fundamental, na perspectiva crítica, a discussão das lutas sociais no campo como estratégia pedagógica. A professora atua no projeto de extensão O Fungo e estimula os estudantes de graduação a produzirem materiais fazendo autocrítica e autoformação. A oficina teve início ontem, com a participação de ativistas, simpatizantes, comunidade organizada e estudantes. A segunda sessão da oficina foi realizada na manhã de hoje na UFG, cidade de Goiás, e teve a presença da mestranda e jornalista Ricarda Canoso, do Instituto de Educação e Linguagens da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ricarda salientou a importância das mídias alternativas na construção da pluralidade de vozes e, ainda, o papel do jornalismo comunitário como porta-voz dos movimentos sociais. A jornalista afirma que a fotografia e a animação são ferramentas importantes para a construção da memória. De imagens, de informação e notícia, nós estamos saturados. Então, talvez essa forma, animada e sensitiva, afete mais que uma produção super elaborada. O estudante militante do Movimento Sem Terra, Célio Romualdo, analisa que, na atualidade, os movimentos sociais e de luta pela terra e a reforma agrária vêm sendo muito mais criminalizados que anteriormente. Segundo o estudante de Direito da turma Fidel Castro, a atual conjuntura política tem priorizado muito mais o agronegócio do que os trabalhadores rurais, que, na sua opinião, produzem mais de 70% da alimentação brasileira. A alimentação que vai para a mesa dos trabalhadores não tem incentivo do governo e, pelo contrário, tem sido assassinado diariamente no campo, como a gente pode verificar nos índices, principalmente da CPT, de organizações que acompanham a luta dos trabalhadores em todo o país. O curso de Direito Fidel Castro foi criado e instalado na UFG da cidade de Goiás, para atender aos integrantes dos assentamentos da reforma agrária. 600 pessoas assistem às sessões diárias do Planetário Móvel instalado no FICA. Mais detalhes na reportagem de Vasco Aguiar, Adailson Pereira e Matheus Pacheco. Visitantes que estão na cidade de Goiás para o Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA, podem conferir o Planetário Móvel que está instalado na quadra de esportes da Universidade Federal de Goiás. A iniciativa, coordenada pelo professor Paulo Sobreira, da UFG de Goiânia, tem na cidade a representação de Gustavo Jordão, licenciado em Física e servidor da UFG na capital, e Raul Campos, mestre em Educação Científica e professor da universidade. Ramos explica que esse é um projeto de extensão do Planetário Digital, do campus de Goiânia, e busca levar essa estrutura ao interior, onde, segundo o servidor, o acesso a instalações desse tipo é restrito.
A iniciativa surgiu como um projeto do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que deu apoio para a compra de 2 projetores e uma cúpula inflável. Coordenador da ação na cidade de Goiás, Raul diz que a ideia de trazer o planetário para a região foi com a intenção de aproveitar o FICA e dar oportunidade para pessoas que não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Segundo ele, a estimativa de público, por período, é de 600 pessoas. Ramos diz que esse público alto se explica pelo fato de se tratar de uma novidade. Como é um público que não está tão acostumado assim com o planetário, então a impressão que eles têm é diferente da impressão que eu percebo que as pessoas têm lá em Goiânia. Então as crianças muitas vezes cutucam a mãe assim, amanhã lá, a estrelinha, o desenho. O planetário móvel permanecerá em Goiás até o fim da tarde de amanhã e deverá atender sobretudo crianças da rede pública de educação, mas também contará com sessões de visitação livre que visam atender aos visitantes do FICA. As exibições ocorrem das 9 às 11h30 da manhã e das 2 às 6 da tarde. Termina aqui a edição número 1 do programa Fica no Ar. Hoje, sexta-feira, 23 de junho de 2017. Redação e reportagem: Luiz Felipe Rodrigues, Bárbara Queiroz, Paulo Lima, Lucas Ribeiro, Vasco Aguiar, Adailson Pereira, Matheus Pacheco, Fernando Lino, Marcos Salcedo e Joyce Santos. Locução e apresentação: Carol Ribeiro e Thalita Sabrina. Pautas e edição: Carol Ribeiro e Edson Spentoff. Vinhetas: João Paulo Fernandes, Cleia Torres, Thalita Sabrina e Edson Spentoff. Sonoplastia: João Paulo Fernandes. Orientação e coordenação: Professor Edson Spentoff. Fica no ar, cobertura especial do 19º Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, direto da cidade de Goiás. Uma produção dos estudantes de jornalismo do campus universitário do Araguaia. Orientação e coordenação, professor Edson Spentoff.